Boa noite a todos. Vamos hoje para mais uma mensagem de pregando a palavra. Peço licença para entrar nos lares de vocês para poder estar anunciando a palavra de Deus com muito temor e tremor diante de Deus, porque o Apocalipse é uma revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós não podemos nem tirar e nem acrescentar quaisquer coisas do livro dessa profecia. Vamos iniciar aqui em Apocalipse capítulo 1. Eu gosto de ler os 3 versículos de Apocalipse capítulo 1 para dar continuidade às 7 cartas da igreja que está na Ásia. Apocalipse, o título e assunto do livro. Aqui trata da revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Essa mensagem é a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Deus enviou o anjo para revelar a João as coisas que iriam acontecer nos últimos dias, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Aí no versículo 3 ele fala: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós estamos vivendo o fim dos dias. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Vamos ver o que se trata, o que o Senhor Jesus tem para essa igreja, quais são as recomendações para essa igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve. O anjo da igreja é um pastor. Ele é responsável pela igreja. Ele recebe a revelação e ele tem que passar a revelação do jeito que está escrito. Ele não pode nem tirar e nem acrescentar. Ele não pode falar isso aqui eu vou passar, isso aqui eu vou tirar. Não. A palavra de Deus tem que ser dita do jeito que ela está escrita. Foi assim que os profetas vieram, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Assim eles falavam: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus manda falar o que está escrito. Não precisamos de enfeitar nem inventar nada, está tudo escrito. Então a palavra já é a revelação. A Bíblia é a revelação. Só que infelizmente muitos têm distorcido a palavra de Deus e transformado ela em mentira. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1 que dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e dos homens que transformam a verdade de Deus em mentira. Deus não falou que o diabo transforma a verdade dele em mentira, falou que os homens, os seres humanos, os falsos profetas, distorcem a palavra de Deus e transformam ela em mentira. Por isso que muitos hoje não têm dado crédito à palavra de Deus. Mas Deus vem a usar os profetas verdadeiros, pregadores verdadeiros, para fazer com que as pessoas venham entender os acontecimentos dos últimos dias e se converter, porque o que está por vir é algo muito tenebroso. Então vamos dar início aqui à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reluzente. Então os olhos do Senhor Jesus Cristo é como se fosse chama de fogo. Aí ele volta a repetir o mesmo versículo que ele fala em todas as cartas. Eu conheço as tuas obras. Isto quem fala é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu trabalho e o teu serviço e a tua fé,
Só repetindo aqui, a Bíblia nos deixa bem claro que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, fato de coisas que se esperam. Porque sem fé é impossível para agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que crer que Deus existe. Então, essa igreja de Tiatira, ela tinha fé. Então, o Senhor Jesus conhecia a fé dessa igreja e a paciência. E que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Então, essa igreja provavelmente começou fraca, com poucas obras. E nos últimos dias, as obras dessa igreja foi muito mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Só para ressaltar aqui. Nós estamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. Nós estamos agora no versículo 20 de Apocalipse 2. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel, para quem não sabe, era uma mulher de um rei chamado Acabe. E ela conseguiu destruir o reinado do marido dela. Aqueles camaradas que a mulher dá opinião errada e o cara vai lá e aceita. Então nós não podemos ter espírito de Ananias e Safira. Os dois se uniram para mentir ao Espírito Santo. E eles se deram muito mal, perderam a vida. Então, a palavra de Deus é muito séria. Nós não podemos levar a palavra de Deus na brincadeira. Porque está escrito que Deus vela pela sua palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é purificada em vaso de barro 7 vezes. Deus vela pela palavra dele. Então nós temos que amar a palavra dele, abraçar a palavra de Deus e engrandecer a palavra de Deus, que ela também nos exaltará. Vamos continuar aqui. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina a enganar os meus servos. Então ela ajuda a enganar o servo de Deus. Com o quê? Para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Então, quando nós participamos de algumas festas pagãs, nós estamos comendo de sacrifício da idolatria. Por exemplo, Halloween. Halloween é uma festa pagã. É uma festa oferecida aos demônios. Então, o que acontece? Uma pessoa, quando participa de Halloween, e pode observar, a maioria das festas pagãs tem alimento. Por quê? Esses alimentos são oferecidos aos demônios. Festa junina também é oferecido. É tanto que na festa junina tem vários alimentos para ser oferecido. O ídolo, segundo a Bíblia, nada é, mas por trás do ídolo está os demônios. A Bíblia que diz. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Essa igreja tolerava a idolatria dentro dela. Que diz, profetiza, ensina a enganar os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício dos ídolos. Prostituição não é só vender o corpo. Prostituição é prostituir, é ser desobediente a Deus, é não viver de acordo com a palavra de Deus, aceitar idolatria dentro das igrejas. Isso é prostituição. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. A Bíblia fala que Deus é misericordioso, tardio e se irá, porque não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. O Senhor Jesus Cristo iniciou o ministério dele com a frase: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quando João Batista iniciou o ministério dele, quando ele foi
batizar lá no Jordão. Ele iniciou-se também a pregação dele, dizendo: arrependei-vos. E nesses últimos dias Deus pede para que nós venhamos também nos arrepender. Nos arrepender. Metanoia, mudança. Nós temos que mudar a nossa mente através da palavra. Por isso que eu peço a Deus para que me use, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas a verdade é a Bíblia. E se nossa vida estiver pautada nas Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, porque é Deus que efetua tanto querer como realizar, e Ele realiza as vontades dEle nas nossas vidas. Então, aquilo que é bom para nós, de acordo com a palavra dEle, Ele realiza. E a vontade de Deus que nós viemos a nos santificar. Santificai-vos. Nós temos que nos santificar ao nosso Deus. Fácil não é, seria muito fácil falar, mas o impossível torna-se possível. Porque aquilo que é impossível aos homens, para Deus não é impossível. Então nós só temos uma forma de nos santificar através da palavra. Não tem outra maneira. Isso que eu procuro repetir em todas as pregações, em todas as ministrações da palavra de Deus, que não tem outra forma de nos santificar, só através da palavra. E nesses últimos dias Deus vai usar os verdadeiros pregadores para anunciar a palavra dele. Continuando aqui. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus tem dado tempo para que muitas pessoas se arrependam. Por isso que ele diz que não vai ter ninguém por inocente. Que ele falou claramente: quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O verdadeiro evangelho, não o falso, o verdadeiro. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então Deus também é um Deus vingador. Quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, quando nós não somos obedientes, Ele deixou bem claro na palavra dele: retribuirei cada um segundo o seu proceder. Então Deus joga no leito também. Muitas pessoas, Deus, para não perder a alma dela, Deus muitas vezes coloca até enfermidade para que a pessoa venha se arrepender. Então, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. A Jezabel, segundo as Escrituras, o espírito de Jezabel foi colocado em uma cama. E os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. Quer dizer, se a tribulação virá caso você não venha se arrepender das tuas obras. Tem pessoas que falam: eu nasci assim, não vou mudar, e assim pronto, acabou. Só que a Bíblia deixa bem claro: de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita é inevitável. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Pronto, está aqui. Está aqui. Deus sonda os rins e os corações e retribui cada um segundo as obras. Mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina. Que doutrina é essa? Prostituição e comer coisa sacrificada a ídolos. Então, tinha alguns lá, dentro dessa igreja, que não tinha essa doutrina, não vivia nessa prática. Mas eu vos digo a vós
e os restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como disse, as profundezas de Satanás. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele é poderosíssimo. Ele é tão poderoso que ele conseguiu enganar terça parte dos anjos. E conseguiu lá no jardim do Éden convencer Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas falam que Satanás não existe. Satanás é espírito. Nós não vemos o espírito. Assim como nós temos o espírito, nós somos 3 em 1. Nós temos o corpo, que é o físico, a alma, que é a nossa essência, e o espírito, que é o fôlego de vida. A alma é o que está falando com vocês. O fôlego de vida é a respiração que Deus nos deu. E o corpo é esse que vocês estão vendo fisicamente. Nem eu consigo ver a minha alma. E o diabo é vivo. Só ele precisa de um corpo para se manifestar. E nesses últimos dias ele vai usar muitos corpos para se manifestar. Aqueles que deem lugar ao diabo, aqueles que dão lugar ao diabo. Porque o próprio Senhor Jesus diz, não deis lugar ao diabo. Que outra carga vos não porei. Quer dizer, eu não vou botar nenhuma carga em vocês. Mas ao que tendes, retende-o, até que eu venha. Quer dizer, guarda a fé. Retém o que você tem, não deixa ninguém tomar. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, fato de coisas que se esperam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que nós temos é a fé. É a fé que nos vai levar à eternidade. Então não deixa ninguém roubar a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 26. E ao que vencer, quer dizer, ao vencedor, não é o perdedor não, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, viver de acordo com a minha palavra, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, aquele cristão que guardar a fé, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós estamos combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Então, guardando aquilo que nós temos. O próprio Senhor Jesus disse, será que quando ele vier achará fé na terra? Porque ele deixou bem claro que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então não podemos deixar o nosso amor esfriar. Pedir ao Senhor Jesus Cristo misericórdia e nos dá força para que nós venhamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Para que a coroa da justiça esteja nos reservada na eternidade. Mas como diz lá em João 10, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Todos que são de Cristo já conhecem a voz dele. Já conhece. Os verdadeiros cristãos já sabem quem é falso profeta e quem é um profeta verdadeiro. Quem é o verdadeiro pregador da palavra de Deus e os falsos. Porque as ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, poder para reinar, poder para julgar. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, quer dizer, nos dará a estrela da manhã. Quem tem ouvido, olha o que diz aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é vivo.
Por isso que o Senhor Jesus disse: eu vou subir, eu enviarei o Consolador para que estejais convosco até a consumação do século. O próprio Senhor Jesus disse que eis que estarei convosco até a consumação do século. O Senhor Jesus Cristo está aqui. O Espírito dele está no mundo. E está guardando todos aqueles que pertencem a ele. Porque ele diz que nenhum fio da nossa cabeça perderá. Nenhum fio. Pode confiar, pode acreditar. Então, fica aqui a mensagem aqui da quarta carta à igreja de Tiatira. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e não ser como aquela geração de Noé, que foram incrédulos, não acreditou na volta, não acreditou no dilúvio, e pereceram. No mundo, na época de Noé, somente 8 pessoas foram salvas: Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Todo o restante da humanidade morreu. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu, a Bíblia fala que ele desceu às profundezas do inferno e pregou aos espíritos aprisionados que foram mortos na época do dilúvio, porque eles foram rebeldes. Foi pregar para eles e falar para eles por que eles não foram salvos. E Noé, que era pregoeiro da justiça, alcançou misericórdia de Deus, construiu a arca, foi obediente, ele, os filhos, as noras e a mulher, e Deus salvou eles entrando na arca, mais os animais que Deus escolheu para que adentrasse na arca com Noé, para conservar a espécie. Por isso que hoje nós vemos o arco-íris. Muitas pessoas não sabem o significado do arco-íris. O arco-íris, só para vocês saberem, tem 7 cores. E o arco-íris foi uma aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais ele acabaria o mundo com dilúvio. Então toda vez pode chover, pode chover granizo, pode chover tempestade, pode acabar com vários lugares, mas a terra nunca vai ser inundada com dilúvio, porque está escrito. Mas, segundo a Bíblia, está escrito em 2 Pedro, que a terra que hoje está sendo reservada, entesourada para o dia do juízo e perdição de todos os homens ímpios. Então, a terra vai pegar fogo, porque a Bíblia fala que vai descer fogo do céu, vai queimar os 3 céus, Deus vai fazer novos céus e nova terra em que habita a justiça, porque essa aqui já era. Quem tiver esperança deste mundo, está com esperança em coisa errada. Por quê? Isso aqui vai acabar. Do jeito que está, segundo a Bíblia, não dá para ficar, porque Deus está irado com isso aqui. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito maior do que isso aqui. Então nós não podemos ter a nossa esperança neste mundo. Nós temos que ter esperança na Nova Jerusalém, na cidade do Deus vivo, na cidade santa que já está pronta. Basta agora nós nos santificar, se preparar para entrar na Nova Jerusalém. Porque se nós permanecer no pecado, fazendo coisa errada, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, de forma nenhuma Deus vai nos dar a vida eterna. E a vida eterna é essa que nós temos que ter a Deus como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que Ele enviou. Essa é a vida eterna. Crer em Deus como único Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus Cristo que Ele enviou. Caso nós temos outros deuses a não ser o Deus das Escrituras, nós estamos cometendo idolatrias. Está lá no Salmo 115 sobre idolatria. Então não tem outra forma de ser salvo, porque a Bíblia nos deixou bem claro que o único intercessor entre Deus e o homem é Cristo. Porque a palavra de Deus fala que o próprio Senhor Jesus disse: eu recebi poder sobre os céus e sobre a terra. Então, porque é o Senhor Jesus Cristo que vai reinar. Como que Ele vai colocar uma pessoa para reinar com Ele se não crer nele? O próprio Deus fala: crê somente que verás a glória de Deus. Então, fica essa mensagem. Muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas alcancem a misericórdia.
O intuito dessa mensagem é somente alcançar pessoas para o reino dos céus. Então, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, nos abençoe e nos guarde de todo mal.